Bom dia, meus queridos! Eu sou a professora Eliana e hoje nós vamos dar continuidade aos estudos de gráficos e tabelas, certo? Na aula passada falamos do gráfico de linha e deixei uma atividade de uma tabela para ser resolvida para vocês, alunos do Josué. E hoje nós vamos estar fazendo uma análise de um gráfico e de uma tabela, certo? E as informações, as mesmas informações que tem no gráfico, também tem na tabela. É só para que vocês observem a forma que as informações são colocadas, certo? Então, essa atividade está na página 31 do EMAI, atividade 20.4, certo? E o título da nossa tabela e do gráfico, que é o mesmo, como eu já falei, as informações são a mesma, temperaturas na cidade de São Paulo. Veja bem, aqui na primeira questão tem: a professora Juliana fez com sua turma uma pesquisa sobre as temperaturas máximas na cidade de São Paulo. No mês de novembro de 2019, organizou as informações na tabela e no gráfico. Então, veja que a informação é só sobre a temperatura na cidade de São Paulo. Agora, vamos ver quando foi feita essa análise, né? Foi feita, olha só temos aqui, ó, o dia da semana e as temperaturas. Então, foi uma semana. E a fonte de informação, que está aqui bem embaixo, como eu já falei para vocês, a fonte de informação é sempre aquela que fica bem pequenininha. Clima, tempo, disponível. Está disponível no site, ó, www.climatempo.com.br. E essa pesquisa foi feita no dia 7/11 de 2019. Aí aqui, ó, na primeira coluna da tabela, nós temos os dias da semana. Na segunda coluna, nós temos as temperaturas. Então, no domingo, a temperatura do domingo ficou 27 graus Celsius. Vamos ver aqui no gráfico como que tá sendo apresentada nesse mesmo dia, no domingo? Vamos dar uma olhadinha? Aqui embaixo, ó, aqui tá o título, ó, temperaturas na cidade de São Paulo. E aqui embaixo, vocês estão vendo o gráfico, certo? Olha aí, ó. Do lado aqui está as temperaturas, é diferente da tabela, ó. Na tabela, as temperaturas estão aqui, ó, na segunda coluna. No gráfico, as temperaturas estão aqui, ó, na vertical do gráfico, certo? E os dias da semana estão aqui, ó. Como é que chama isso aqui? Alguém lembra? Na horizontal, né? Tá embaixo, está na linha horizontal do gráfico, certo? E bem embaixo tá escrito dias da semana. Tá vendo como que as informações são colocadas? E aí, ó, no domingo, como que você vai saber qual foi a temperatura? É só você olhar onde vai parar o finalzinho dessa barrinha aqui, né? Que é a coluna. É o finalzinho onde vai parar. Ultrapassou 25. Aí, olha só, 26, 27. 2 pontinhos depois do 25, então é 27 graus. É a mesma coisa? É a mesma informação que está lá na temperatura. Na coluna, tá certinho, ó, na coluna da nossa tabela, tá vendo? Ó, tá certinho, 27 graus. Na segunda-feira, aqui, ó, 20 graus. Vamos lá pro gráfico? Segunda-feira, olha só, ó, é só você olhar e se você colocar uma régua, você vai ver que tá no mesmo alinhamento do 20, certo? Então, essas informações só são apresentadas de forma diferente, mas as informações são a mesma. Então, eu não vou ficar lendo quais os dias da semana, quais as temperaturas, para não ficar demorando muito. Agora, você já sabe como encontrar, como ler, né? É para que você, quando você vê um gráfico ou uma tabela, você já saber como fazer a leitura, certo?
E lá na atividade, na página 32, tem para você observar a tabela e o gráfico e responder qual dia da semana houve menor temperatura, tá? Isso aí você vai analisar, tá? Qual dia da semana houve menor temperatura e maior temperatura. Você vai dizer qual dia houve menor, qual dia houve maior temperatura. Lá no finalzinho, você vai fazer um gráfico de linha representando as mesmas informações. Nós fizemos um gráfico de coluna, né? Nessa atividade tem um gráfico de coluna. E no EMAI tá pedindo para você fazer olha, aqui bem na última aqui, você vai representar com gráfico de linha. Se você tiver dúvida, volte lá no vídeo de ontem, assista o vídeo de ontem, veja como que está organizado o gráfico de linha, certo? Então, eu acredito que não tem dúvida que vocês não vão sentir dificuldade ao resolver essa atividade, certo, pessoal do Josué? E você que está aí do outro lado também, já está tendo mais um pouquinho de conhecimento, vendo como que é organizada as informações em gráfico de coluna. Ontem nós fizemos a aula sobre gráfico de linha, né? E também as organizações também em tabela, vocês acabaram de ter mais um acesso, certo? Um abraço, pessoal. Peço que não esqueça de dar um like e compartilhar com seu colega. Até a próxima aula.